Se você está assistindo isso daqui, com certeza, pelo menos uma vez na vida, você já teve que lidar com algo que não estava previsto. Talvez não tenha sido bom e tenha atrapalhado alguns planos que tinham sido traçados. E hoje eu quero conversar sobre isso. Eu tenho refletido pra caramba nesse ponto de adversidades. Como a gente lida com adversidades? Entendo que sempre existiram adversidades, mas parece que hoje em dia essas adversidades acontecem mais rápido. Tudo é muito mais rápido, as coisas vão mais rápido, vêm mais rápido, aparecem mais rápido. Mas como que a gente faz para lidar com tanto movimento e coisas que surgem no meio do caminho? Algo que eu sempre falo aqui no canal é sobre planos, metas, né? Como é que você trabalha com isso, a importância de ter isso definido, mas o que você faz quando você tem uma meta, um plano traçado e dá errado por alguma coisa que não está no seu controle, né? Algo de fora, externo ao que você controla te impede de realizar isso. O que você faz diante desse cenário? E eu quero conversar sobre isso. Esse ano já 2 vezes aconteceram coisas que não estavam no meu controle de maneira nenhuma, atrapalharam talvez o que eu tinha planejado para acontecer. Mas um grande exemplo para mim, prático disso, foi em relação à maratona que eu fiz esse ano. Meu objetivo era ter feito essa maratona em 2024, então era fazer no final do ano passado. Eu já tinha comprado a prova, eu estava treinando para fazer isso, mas algo aconteceu, eu tive um problema de saúde na época que me impediu de fazer a maratona. Não tinha literalmente o que fazer. E basicamente poderia, né, levar isso de duas maneiras. A primeira é ficar frustrado, com raiva e talvez desistir de fazer maratona, porque aquilo tinha acontecido, eu não poderia retornar. E a outra maneira de lidar com a situação seria entender que foi um fato que aconteceu que não estava no meu controle, eu estava me dedicando para fazer aquilo e que talvez em algum momento futuro eu poderia voltar a treinar e de fato realizar a maratona, que foi o que aconteceu esse ano. Mas também existiram coisas na vida que por um momento eu tinha certeza, eu falava para mim mesmo que eu tinha uma convicção, né, absoluta de que aquilo seria o certo e seria o que eu queria, mas no dia seguinte outra coisa surgiu, no mês seguinte outro cenário apareceu, no ano seguinte. E esse é o ponto, né? Eu acho que às vezes a gente se pune muito por não lidar bem com as adversidades. A gente não sabe lidar tanto com coisas que não estão no nosso controle. E para as coisas que estão no nosso controle, a gente lida pior, muitas vezes, e muitas vezes. Então, coisas que você pode controlar, como por exemplo a sua rotina, o que você faz, o que você escolhe escutar de música, o que você escolhe assistir, as pessoas que você escolhe se relacionar, tudo isso. Isso está mais no nosso controle. E às vezes a gente peca justamente nas opções que nós temos para escolher. E a gente sofre muito com aquilo que não está no nosso controle. Então fica desbalanceado, porque aí você se pune com aquilo que você não pode controlar, mas você está tomando decisões erradas, né? E não que exista uma decisão certa ou errada em específico e que se você for por um caminho vai estar errado, mas entende que às vezes você escolhe coisas erradas, né? E você acaba sofrendo por essas decisões. Mas uma reflexão que eu quero trazer aqui, que é uma coisa que eu carrego muito forte comigo e é muito importante você entender, é quando você toma uma decisão, você só vai sofrer as consequências dessa decisão. Quem fala isso é o professor Clóvis de Barros, eu acho animal. E o que quer dizer isso na prática? Você fala assim, tá bom, André, e aí? Na vida você pode decidir fazer 500 coisas, você tem muitas opções. Quando você vai fazer a faculdade lá, se você está nessa fase ou se você já passou disso há muito tempo, não sei. Mas quando você foi decidir fazer faculdade, você tinha 100 opções de faculdade para fazer. Você poderia ter feito letras em vez de engenharia, medicina em vez de biologia, computação em vez de design gráfico, não sei. Tinham muitas opções para você, mas você escolheu aquela. E aí você sentiu a alegria, a tristeza, o prazer, a raiva daquelas matérias, daquele cenário, daquele estágio, daquele contexto, enfim. Mas isso tudo porque você tomou uma decisão. Então, às vezes, na vida a gente se pune muito e a gente fica sofrendo
com coisas que não estão acontecendo. Quando eu decidi fazer a maratona, eu decidi também abrir mão de outras coisas, entende? Então você decide gastar seu tempo com aquilo. Hoje de manhã eu fui correr bem cedo e eu tava pensando nisso enquanto eu corria. Eu tava correndo sem fones, pensando, só pensamentos, né, assim, da minha cabeça lá durante. E eu fiquei pensando muito nisso. Falei, cara, hoje é uma terça-feira de manhã e eu decidi, em vez de dormir um pouco mais ou fazer alguma outra coisa, agora nesse horário eu decidi correr. E aí eu tô aqui correndo, eu tô me cansando. Tem gente indo trabalhar, tem gente voltando pra casa, sei lá. E eu tô decidindo correr agora. E aí eu tava pensando pra caramba nisso, porque eu decidi simplesmente acordar mais cedo e correr. Então eu tô sentindo as consequências dessa decisão que eu tomei. Eu não tô sentindo a decisão de ter dormido mais, talvez eu tivesse ficado mais descansado pro meu dia se eu tivesse dormido mais. Talvez se eu tivesse acordado e, sei lá, feito alguma outra coisa, eu teria sentido as decisões, as consequências daquela decisão. E, conectando com o tema desse vídeo, você só vai sentir as adversidades também dessa escolha que você tomar. É claro que adversidades sempre vão existir, independentemente do caminho que você siga. Mas, cada decisão também traz um ônus. Acho que é legal pensar nisso na vida, porque isso traz um senso de coragem, sabe? De você estar disposto a sentir as consequências reais daquilo que você quer fazer para sua vida, ou você quer viver a vida do outro, você quer seguir o caminho que o outro traçou, porque isso vai te dar uma segurança e um conforto de ter aquilo. Você já sabe o que vai acontecer, teoricamente. E esse é o ponto. Quando você decide fazer e viver a vida do outro, como o outro planejou, é diferente de se inspirar, tá? Mas quando você decide falar, não, eu vou traçar esse caminho que o outro traçou, porque assim eu também posso chegar nesse lugar. Mas, ao longo do caminho, você vai sentir o que só você pode sentir traçando esse caminho. E você vai sentir as felicidades, os prazeres e as tristezas daquilo que só você pode sentir quando você toma aquela decisão. Então, acho que isso é muito importante de pensar sobre coragem na vida. E, às vezes, é uma decisão crucial, de você falar assim, não, eu tenho coragem, eu tenho punch pra arcar com essa decisão disso que eu tô fazendo agora. E também, outro ponto é, no meio do caminho você pode mudar de ideia, que aí já é um terceiro passo disso que tudo que a gente está conversando. Muitas vezes na vida a gente se pune por falar assim, nossa, mas eu falei que queria fazer isso, agora eu não quero mais, o que está acontecendo? E é isso. Durante a vida você vai se expondo a muitas pessoas, lugares, contextos diferentes, e suas ideias também podem mudar. É diferente de princípios que talvez você devesse manter para sua vida, princípios, coisas que compõem o seu caráter. Mas tudo que remete a decisões e desejos da sua vida, desejos são muito mutáveis. E uma coisa que você achava legal, hoje em dia você já não acha mais, já não faz mais sentido nenhum para você. E eu acho que é importante ter essa coragem na vida de, né, decidir muitas vezes tomar um outro rumo, tomar um outro caminho e arcar com essas consequências. E aí você fala assim, nossa André, mas é difícil arcar com consequências, isso é pesado, né? Assim, dói arcar com consequências na vida. Dói, mas você só tem nessa terra, pelo menos eu acredito nisso, né? Você só tem essa vida aqui na terra pra fazer essas coisas. E você é você aqui, entende? E qual é a graça de outra coisa se não ser você e viver aquilo que você tá decidindo viver pra você mesmo? Mas viver consciente, sabe? É muito difícil hoje em dia, de fato, não se comparar, não menosprezar suas decisões, não pensar que o fulano lá do Instagram, que você tá vendo o story dele em tal país, tá mais feliz do que você. Às vezes pra você, cara, ir pra Miami não é tão legal quanto pra pessoa é. Se pra você é muito mais legal abrir um livro e ficar lendo esse livro com muita felicidade aqui, enquanto pra ele é legal só estar em Miami, tudo bem. Porque pra você é muito mais legal estar lendo esse livro, seja onde quer no Brasil, por exemplo. Então, esse é o tipo de pensamento de, cara, eu preciso ter coragem pra entender também quem eu sou. Mas isso exige muito autoanálise e autoconhecimento, que eu acho que só vem com o tempo também. É um processo de amadurecimento muito forte pra gente conseguir entender e falar assim, não, pra mim isso daqui faz sentido, né? E aí a última reflexão desse vídeo de hoje é, se você quer liderar alguma coisa ou se você quer ser liderado. E não necessariamente isso tem a ver com empreendedorismo ou esse tipo de coisa, mas é liderar.
Você quer liderar a sua vida ou você quer que alguém lidere a sua vida, né? Você quer ser escravo das autocomparações que você tem feito ou você quer ter a coragem e a humanidade de aceitar as decisões que você tem tomado com coragem e sentir a parte boa e muitas vezes a parte ruim, que vai existir em algum momento, né? Mas o caminho precisa ser traçado. E eu acho que é muito mais legal quando você está traçando esse caminho, entendendo para onde você deveria ir, do que quando você está usando o caminho do outro como uma referência exata para você, presumindo de que a sua felicidade vai estar em realizar o caminho que o outro criou e não o seu próprio.